nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar com o seu irmão será réu de juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. No Evangelho desse domingo, nós contemplamos 3 ensinamentos de Jesus Cristo que são essenciais para a vida cristã. Esses ensinamentos que têm a ver com aquilo que é a justiça de Deus. Por isso que Jesus ele vai dizer no início do Evangelho: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis nos reinos dos céus. A justiça dos fariseus e dos mestres da lei era uma justiça cega, onde verdadeiramente eles cumpriam aquilo que eram os preceitos humanos, e esses preceitos humanos eles faziam com que os fariseus fossem muito rigorosos com a sua forma de julgar cada coisa. Jesus nos chama a uma vida diferente. Ele nos chama a ter uma justiça maior do que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. E ter uma justiça maior significa ter a justiça de Deus em nossas práticas cotidianas, em nossa forma de refletir e de julgar cada coisa em nossa vida. E a justiça de Deus é o amor. Esse amor que se manifesta de 3 formas distintas, ou podemos dizer, de 3 formas que se integram entre si, que é o perdão, a misericórdia e a caridade. Jesus ele nos dá 3 exemplos no Evangelho de circunstâncias onde nós devemos praticar essas 3 coisas. Ele vai nos chamando a atenção sobre a nossa vida cotidiana, sobre a nossa vida de relação com o próximo, porque a justiça do amor sempre vai estar vinculada a amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Por isso que a primeira coisa que Jesus Cristo fala, ele vai dizer sobre o mandamento: não matarás. Quem matar será condenado ao tribunal. E ele vai dizer: eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu em juízo. Aqui nós vemos o primeiro exemplo que Jesus Cristo nos dá para que nós possamos praticar o perdão. Porque o perdão é aquilo que é o ato que vai retificando todas as nossas realidades exteriores, todas as nossas relações, todas as nossas atitudes. O perdão é aquele que vai reconciliando-nos uns aos outros. E nós precisamos ter essa prática do perdão, porque quando falta o perdão em nossa vida, nós começamos a andar, a julgar e condenar e a matar o nosso próximo. Talvez não tirando a sua vida biológica, mas tirando a sua honra, tirando a sua fama, matando esses nossos irmãos com as nossas palavras. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado em nossa vida, porque nós precisamos escolher sempre ser promotores da vida e não da morte.
E para promover a vida é necessário o perdão. É necessário uma capacidade de perdoar e de pedir perdão também. Porque muitos erram contra nós, mas nós também erramos contra muitos. E nós precisamos reconhecer isso. O segundo exemplo que Jesus Cristo nos dá, ele vai falar sobre o adultério. Mas aqui Jesus ele não está falando somente dessa realidade do adultério para com o sacramento matrimonial. Mas ele está falando de um adultério que acontece no nosso coração. E ele vai dizer: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela em seu coração. A ênfase que Jesus dá é no coração humano. E aqui nós vemos como que é essencial para curar o nosso coração irmos praticando a misericórdia. A prática da misericórdia é aquela prática onde nós vamos nos colocando diante das circunstâncias e não julgando e condenando aquelas circunstâncias ou aquelas pessoas, mas sim sendo capazes de procurar entender por que aquela pessoa cometeu aquele erro, agiu daquela forma. Essa é a atitude de misericórdia, porque é a atitude onde nós começamos a entender a tal circunstância com o coração do outro, com o pensamento do outro. E a nossa vida ela vai crescendo nessa prática de realmente sermos esses portadores ou promotores da misericórdia de Deus, da compaixão. Porque quando falta a compaixão no nosso coração, quando falta misericórdia na nossa vida, nós começamos a ter um olhar malicioso para tudo que está fora de nós, para as pessoas, para as circunstâncias, não só para mulheres ou homens, no sentido da afetividade ou da sexualidade, mas às vezes nós vemos alguma pessoa fazendo um bem e nós não somos capazes de reconhecer o bem que está sendo realizado por aquela pessoa. Mas nós logo começamos a julgar aquela pessoa com um julgamento malicioso, dizendo que aquela pessoa está querendo aparecer com a prática daquele bem. Veja que o coração do ser humano é sim esse santuário onde nós podemos estar cultuando Deus ou a idolatria. Muitos ídolos, os ídolos da nossa vontade, daquilo que dos nossos achismos. Por isso nós precisamos ter essa prática de misericórdia. E por fim, no terceiro exemplo que Jesus nos dá da prática do amor, Jesus nos chama a atenção sobre essa realidade do jurar. E aí ele vai dizer: vós ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumpris os teus juramentos feitos ao Senhor. Jesus, porém, diz: não jurareis de modo algum, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Aqui Jesus Cristo nos chama à prática da caridade, porque a caridade é o grande testemunho da vida cristã. Porque a vida cristã, o testemunho cristão, por si, ele já vem imbuído de uma credibilidade, que é o Evangelho, que é o próprio Deus. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado. Nós não precisamos jurar por nada, porque aquele que fica jurando por alguma coisa, por Deus ou por qualquer circunstância, é aquele que tem a sua palavra e o seu argumento fraco e precisa de um argumento de autoridade, que é jurar por Deus ou por qualquer outra coisa. O cristão não precisa de argumento de autoridade, porque a sua vida, a vida digna cristã, a vida de caridade, a vida de amor ao próximo, de fazer bem ao próximo, isso já é a sua credibilidade. A sua vida, o seu testemunho já é esse juramento vivo de estar verdadeiramente unido ao próprio Deus. Esse juramento de fidelidade a Deus. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a essa reflexão no dia de hoje.
onde nós precisamos ter a nossa justiça maior do que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Precisamos ter a nossa justiça muito maior do que a justiça do mundo, que julga sempre pelo seu próprio bem. Nós precisamos ter essa justiça de Deus na nossa vida, para que possamos julgar segundo o amor de Deus, segundo o perdão, segundo a misericórdia, segundo a caridade. Essas três manifestações do mesmo amor de Deus que precisam se realizar na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.